Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 5. Vamos continuar falando de prudência. Aleluia. Veja que Salomão, antes de assumir o trono, teve que aprender muitas coisas do seu pai, que era Davi. Davi era pai de Salomão. Salomão era filho de Davi. Então, Salomão teve uma grande escola, que foi o seu pai sendo rei de Israel, para que ele se tornasse rei de Israel, sucessor do trono. Então veja que Davi o instruiu em muitas coisas. E ele procurou entender que tudo que o pai falava para ele, a mãe, o pai, claro, o casal, era para a instrução dele. Olha o que está escrito aqui. Estamos falando de prudência. Provérbios 15, 5. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Significa o quê? Que a gente nunca pode desprezar quando o pai e a mãe estão nos ensinando. Porque o que eles ensinam para a gente, você sabe que eu hoje lembro do meu pai, claro, se ele tivesse vivo, com certeza sairíamos da igreja e a gente tinha que disputar ou para a casa do meu sogro ou para a casa do meu pai. Tinha que passar nas duas, né, amor? Um pouquinho em cada casa. Então eu lembro das coisas que a gente ouvia, que meu pai e minha mãe passavam para a gente. Então vocês que são jovens, que estão aqui, que ainda tem um pai e uma mãe vivos, graças a Deus, não despreza, porque a Bíblia diz que a gente não pode desprezar o que o pai, quando fala pai, a Bíblia está falando família, está falando os protetores, né? Aqueles que te geraram, pai e mãe. Observa, mas o que observa a redenção se haverá prudentemente, será prudente, vai agir com prudência. Então Salomão, sendo filho de Davi, ele procurou observar muito o que o pai e a mãe dele falavam para ele, para que ele pudesse ter um reino abençoado. Então no dia de hoje, a gente fala do dia dos pais, lembra de tudo que o seu pai e sua mãe te ensinou, lembra do que o Deus, nosso grande pai, nos ensina, e aceita quando Deus fala para você não, ou quando ele fala cuidado, não faça isso ou faça aquilo, porque a gente não pode desprezar a instrução. Então eu não posso só querer ensinar, eu tenho que aprender a aprender, eu tenho que deixar minha mente disposta a aprender, mesmo que eu saiba de tudo, acho que saiba. A Larissa começou agora a fazer um internato lá no Hospital Hermelino Matarazzo, lá na Zona Leste, né? É perto de Cumbica. E ela estava me falando ontem que eles têm reuniões com os médicos, né? Mas às vezes os médicos, eles brigam entre eles mesmos, por causa de uma briga de ego. Quem sabe mais que o outro. E um não aceita o jeito que o outro trabalha. Existe aqui, ela fala que é uma briga de ego muito grande, porque a gente só quer aprender, mas fica aquele debate, né? Então não precisa ter debate. A gente precisa aprender a receber. Quando eu acho que sei alguma coisa, mas alguém vem me ensinar, opa, o Senhor pode ter trazido essa pessoa para me ajudar. Obrigado, Senhor. É aqui, ó. O tolo, ou seja, o tolo vai desprezar a instrução do pai. Então, você que é jovem assim, jovem que está aqui, não brigue com o seu pai, não brigue com a sua mãe. Quando sua mãe e seu pai te ensinar, te repreender, te instruir, aceita. Porque vai ser bom para você. Talvez um dia eles não vão estar mais aqui, que nem meu pai e minha mãe não estão mais aqui, mas eu lembro. Cada dura que eu levei, cada puxada de orelha que eles me deram, foi muito bom. Para eu me tornar quem eu estou tentando me tornar cada dia. Sabe, cada correção que eles me davam, não faça isso, chega cedo, acorda cedo, não chega atrasado no serviço. Sabe, outras coisas do dia a dia, né? Ajuda a pagar uma conta dentro de casa, eles me ensinaram a ser homem. Isso a gente tem que levar ali. O resto para mim.
Então a Bíblia está dizendo para a gente não desprezar quando a gente for instruir. Por quê? Para a gente se tornar prudente. Porque o que presta atenção, o que observa é o que olha. O que presta atenção na repreensão, quando está sendo repreendido, corrigido, é o que é o prudente. Eu estava assistindo aquela série Good Doctor, passa dia de semana na Globo. Eu não assisto muito Globo não, mas o que me interessa eu assisto. Né? E o Good Doctor é uma série muito legal, que fala do tratamento de vida, de cura, e também mostra o ego dos médicos. Então eles estavam lá disputando, porque dois não caminham na mesma sala. É tanto conhecimento junto, que um não aceita o outro. Um acha que está certo e o outro está errado. Na verdade, os dois têm conhecimento, só que um tem uma trilha de trabalho e o outro tem uma outra trilha de trabalho. Então a gente tem que aprender a respeitar isso. Eu tenho que respeitar outros pastores que trabalham diferente de mim. Você tem que respeitar outras pessoas que trabalham diferente de você, que pode agregar conhecimento para você. A gente nunca pode desprezar conhecimento, porque isso você vai levar para a sua vida, para a sua carreira. Então, ser prudente é se deixar ser instruído. É se deixar, certas vezes, ser repreendido. Isso é prudência. A gente tem que ser prudente. Não aceito, não. Se é para o meu crescimento, eu vou aceitar. Se é para a minha correção, se a minha mãe está falando comigo, se meu pai está me corrigindo, se Deus está usando outra pessoa para falar comigo, se Deus está usando o pastor, o advogado, o gerente, não sei quem for, o psicólogo, o psiquiatra, o médico, a médica, o engenheiro, não sei, qualquer pessoa. Se está falando comigo, está me ajudando, opa! Aí passou no Doctor uma cena que um dos médicos estava com problema na vida sentimental. Só que o paciente dele também estava passando por problema sentimental. E ele falou algo que ele parou e falou, poxa, imagina, ele está tratando o doente, mas o que o doente está falando está servindo para ele. Então, às vezes, Deus põe pessoas no nosso caminho, que o que elas estão falando para nós, sem nos conhecer, é Deus que está colocando na boca delas a instrução para nos instruir. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Não despreza, não despreza. Não despreza e observa. Os verbos, né, desse texto é desprezar e observar. E haver, né? Então, não despreza a instrução, observa, presta atenção quando vem uma repreensão para a minha vida, para a sua vida, e se mostre prudente, seja prudente, se haverá prudente, ou me tornar prudente se eu tiver essas duas atitudes, não desprezar a instrução e observar a repreensão. Aí eu me torno uma pessoa prudente, porque eu aprendi a ouvir. O problema é que quando a gente se enche de conhecimento e a gente acha que não precisa ouvir mais ninguém, porque eu já sei tudo. Esse tipo de pessoa não é prudente. A Bíblia diz que não é prudente. Então a prudência faz parte disso. Tem que saber ouvir, tem que saber receber e tem que aceitar ser repreendido pelo errado. Isso é ser prudente. Bem, vou correr um pouquinho. Efésios 5,15. Vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia está nos ensinando de prudência nessa campanha que nós estamos passando. Efésios 5,15. Vamos ver o que a Bíblia vai falar para a gente. Diz assim, Efésios, está lá no Novo Testamento, lá na frente. Depois de Gálatas, né? Atos dos Apóstolos, vai lá. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Capítulo 5, versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Desculpa. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vou repetir. Efésios 5, do 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então, a prudência, quando eu sou prudente, eu sou sábio. Eu me torno uma pessoa sábia porque eu sou prudente. O que mais que ela fala? 16. Remindo o tempo, ou seja, aproveita o seu tempo, porque os dias são maus, são difíceis. Então aproveita o tempo, minimiza o tempo, organiza o seu tempo, organiza a sua mente. Por isso, 17, não sejais insensatos, imprudente, né?
mas entender qual seja a vontade do Senhor. O que Deus quer que a gente entenda? Qual é a vontade dele para a nossa vida? Qual é a vontade dele? O que Deus quer de você? O que Deus quer te usar? O que você sabe fazer? Quais os dons que Deus colocou na sua vida? O que Deus te capacitou? O que você gosta de fazer? O que você gosta de trabalhar? O que você gosta de vestir? Você tem que entender isso. Então veja bem, põe lá no 15 aqui. Deus falou que a gente tem que andar prudente, através do apóstolo Paulo. Andar prudente, viver prudente, ser prudente, ter atitudes de prudência. Que nós não devemos ser nécios. Aí eu fui pesquisar, o que é uma pessoa nécia? Me chamou a atenção esse termo, que é muito forte, a gente usa essa palavra muito na nossa sociedade dos dias de hoje. Poucas pessoas falam isso. O que é nécio? Vamos lá, filho. Põe para nós no slide. O que é uma pessoa nécia? Nécio. Vamos lá. Acha para nós aí no slide, para nós vez. Onde está? Acha aí. Nécio. Põe para nós lá. Nos ajuda. Não, põe seu currículo, não. Onde está? Nécio. É hoje, né? Isso, ligação 11 de agosto, isso aí. Aí, vai diante. Nécio. Só para um pouquinho do bebê aí. O que significa uma pessoa que é nécia? Que é o contrário do prudente. Sem instrução. Acabamos de falar lá em Provérbios. Uma pessoa que é prudente é uma pessoa instruída. Ela se instrui, ela se deixa ser ensinada. Ela gosta de aprender, tem desejo de aprender. O prudente, ele quer aprender, ele quer saber, ele quer se encher, ele quer conhecer, ele quer ter domínio do que ele faz. É a pessoa prudente. Então o nécio é o contrário. É uma pessoa sem instrução e quer falar de tudo, mas não sabe de nada. O que mais? Sem discernimento. Então Paulo está falando para a gente, não seja uma pessoa sem instrução. Não seja uma pessoa sem discernimento. O que é discernimento? É você ter entendimento, é você discernir, saber distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado, o que pode e o que não pode. Isso é uma pessoa prudente. Ela sabe quais são as atitudes no dia dela que ela tem que fazer. E se ela agir certo, ela vai ter a colheita do certo. Se ela agir errado, ela vai ter a colheita do errado. Então, nécio é uma pessoa sem instrução, sem discernimento, sem sentido. Parece que está fora do ar. Se eu ando com uma pessoa imprudente, insensata, parece que eu estou fora do ar. Parece que eu estou desligado de tudo. Tudo, para mim, não tem valor. E a gente tem que entender o valor que cada coisa que a gente faz tem na nossa vida, o efeito que vai ter. Se eu ajo com prudência, eu vou colher frutos de prudência. Se eu ajo sendo nécio, eu vou colher frutos da minha atitude nécia. O que mais? Sem coerência. O prudente é coerente. Ele pensa, ele sabe o que está fazendo, ele sabe como fazer e ele faz o que tem que ser. Ainda que doa para ele toma atitude certa. É prudente. Aquele caso, aquele dia que a gente conversou aqui. Você falou, eu falo com o meu patrão, não pode votar nesse jeito. Ele fala, roda. Eu levantei. Já falei para ele que não pode votar nesse jeito. Você está sendo coerente, você não faz isso. Você vai prejudicar o equipamento, você vai prejudicar o operário, você vai prejudicar o operador, você vai prejudicar a produção, mas ele quer rodar. Aí é por uma vez. Então, o prudente é coerente. Uma pessoa nessa é sem competência. Olha quantos adjetivos feios, vamos dizer assim, é uma pessoa que ela foge da prudência. Então, se eu deixar a prudência fugir da minha vida, eu vou ter essas qualidades negativas no meu currículo, na minha história, na minha vida. Então, eu não posso ter isso. Então, se a Bíblia me classifica para mim que eu tenho que ser prudente, então tudo que não presta não pode existir na minha vida. Porque eu quero construir uma carreira com Deus. Né? Uma carreira vitoriosa aqui na terra. Um bom servo, um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom profissional da área que eu trabalho, uma boa pessoa, um ser humano que ajuda o próximo. Isso é ser prudente. Então, olha quantas qualidades negativas tem a pessoa que é essa. O que mais? Ignorante. Ignora tudo. Está falando para o patrão. Liga a máquina. Não liga porque tem que produzir não sei quanto no saco plástico. E vai lá e liga. Ignorante. Está ignorando uma instrução que o engenheiro deu para ele. Pegando um exemplo. Estou dando um exemplo. Está ignorando. Por exemplo, a pessoa que é diabética.
Então você sabe que sua alimentação, filha, tem que ser regrada. Ainda que você queira muito comer uma coisa, você sabe que você se comer se prejudica. Então não pode ignorar uma instrução que vem do médico, que vem do nutricionista. Tem que levar a sério aqui. Para não sofrer depois de alguns anos, né, cara? Para não sofrer. Lá em casa nós tiramos o açúcar químico, então pelo o açúcar demerara. Quando eu estava com quase 100 quilos, eu estava pré-diabético e com colesterol alto. Eu falei, não posso ser dessa maneira, eu tenho que mudar tudo. Aí nós passamos com uma médica nutróloga, que é a doutora Mônica. Ela é nutróloga, é nutróloga, clínica geral e também especializada em exames. Ela falou, não, troca, uso demerara. Demerara custa R$1 a mais que o açúcar químico. É um saquinho que está escrito açúcar demerara, custa R$5. É só esse que a gente está usando lá em casa. Porque eu tenho que ser prudente. Eu estava pré-diabético, então eu não posso aceitar, senão eu vou me tornar uma pessoa que eu tenho tendência, posso ter tendência de ser diabético. Então eu não posso ignorar, não posso ser ignorante. Estúpido. É o contrário de prudente, que é uma palavra que é associada a isso. Estúpido. Eu não posso ser estúpido com as pessoas, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Se eu estou fazendo isso, eu tenho que me corrigir, pedir perdão. E às vezes a gente é estúpido. Quem não é estúpido? Às vezes a gente não é estúpido. Eu mesmo sou, às vezes. Aí eu vou lá, meu Deus, que falei que não devia, fiz o que não tinha que fazer, me perdoa, vou lá, peço perdão. Porque a gente erra, não é vida ser humano. A gente erra. Então, estúpido está associado a nécio. Incapaz. Olha, gente, como eu fujo da prudência, eu estou inclinado a ser alguma coisa do que a palavra nécio. O dicionário explica para mim o que é ser uma pessoa honesta. Então, incapaz. O que é uma pessoa incapaz? Ela não tem capacidade para exercer alguma função. Então, antes de eu exercer alguma função, eu tenho que me capacitar. O Mateus decidiu ser psicólogo clínico, hospitalar, ele foi se capacitar. Ele estudou que nem agora aos anos de psicologia, ele falou, não pai, eu preciso fazer uma pós. E agora ele já está orando para fazer a outra. Porque ele quer trabalhar com pacientes paliativos. Então, precisa se capacitar. Ninguém pode trabalhar com paciente paliativo sem se preparar, sem estar incapaz. Né? Você não pode ser incapaz para trabalhar com uma pessoa que está no estado terminal de câncer. Você tem que ter capacidade para falar com a pessoa, capacidade para falar com a família. Você tem que ser prudente para ajudar aquela pessoa, pelo menos a amenizar a dor dela, que ela está sentindo, que ela já sabe que vai morrer. Ela sabe que vai morrer. Pela medicina, ela vai morrer. Então, como que eu minimizo a dor dessa pessoa? Me capacitando. Então, tem que ser a pessoa prudente, ela é capaz. Naquilo que ela se propõe a fazer, ela é capaz. Você tem que ser capaz. Você é capaz. Vocês todos são capazes naquilo que vocês fazem. Vocês são o melhor de Deus. Então, se capacite cada vez mais. Se você sente que está faltando alguma coisa, faz um curso, vai estudar, lê um livro, vai buscar capacidade. Se capacitar. Porque quanto mais você se capacitar, mais você vai ser usado por Deus. E eu posso te falar, você vai ser reconhecido de tal forma que um dia as consequências disso você vai ver. O seu salário será outro, a sua vida será outra. Porque você se preparou, você se capacitou, você se organizou, você foi frutífero. O que mais? Inepto. Eu coloquei em parênteses aqui inapto, porque eu achei meio estranha essa palavra inepto, mas ela significa inapto. Uma pessoa que não é apta para exercer tal função. Então, quando eu sou imprudente, eu quero falar do que eu não sei. Quero fazer o que eu não sei. Quero mexer no que eu não sei. Entender o que eu não entendo. Então, é uma palavra associada também. Olha a nécio, olha gente, quando eu fujo da prudência, eu estou sujeito a cair em qualquer uma dessas ciladas. Que mais? Bronco. Falei, bronco, o que é bronco? Rude, ser muito rude, muito duro, né? Excessivamente duro. Tem que vigiar nisso. Ser uma pessoa mais branda, mais pensa, não mais fala. Pensa para falar, pensa para agir, pensa para atender, pensa para exercer. O que mais? Lerdo. Olha, até lerdo entra na associação a nécio. Quando eu deixo de ser prudente, lerdo no sentido de saber que eu tenho que fazer alguma coisa e não faço.
Então, quando você sabe que você tem que fazer alguma coisa, faça o que você tem que fazer. Não seja lerdo para agir, lerdo para ser prudente, lerdo para tomar a atitude que você tem que tomar. Se você sabe o que tem que fazer, faça logo. Corrija o problema, resolve logo, para aquilo ali não te causar uma ferida maior lá na frente. O que mais? Arrogante. Esse é o problema de quem se enche muito de conhecimento, mas não consegue controlar o conhecimento e ser humilde. Então a arrogância é preocupante, porque a pessoa se enche de conhecimento, ela é boa no que ela faz, mas ela é arrogante. Não trata as pessoas com educação, acha que sabe mais do que os outros, corrige os outros em público. Eu sempre ouvi uma frase assim: elogie a pessoa em público, mas corrija no particular. O problema é quando a gente tem que corrigir as pessoas na frente dos outros, que a pessoa se sente mal. Então nunca faça isso. Corrija a pessoa que você tem que corrigir em particular. Elogie ela. Então, essa é uma parte da pregação que é a que mais dói de hoje. Porque é tudo que Deus não quer que a gente seja. Deus não quer que a gente seja isso aqui. Nécio, veja, olha o texto de novo. Volta no texto. Vai para a conta. Efésios 5:15. Paulo instruindo a igreja que estava lá na cidade de Efésio. Portanto, ou seja, agora sempre vede prudentemente como andais. Ou seja, anda com prudência. Não como nécios, ou seja, não sejam nécios, mas sejam sábios, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveita o seu tempo. Amanhã vai começar às 0h01. Senhor, o que eu tenho para fazer amanhã? Programa, gente, organiza. Amanhã eu tenho isso para resolver, tenho conta para pagar, tenho que delegar essa função. O que eu tenho que fazer amanhã? Amanhã é meu dia, eu tenho que aproveitar o meu dia para quando estiver terminando, eu falar: pronto, eu fiz tudo que tinha que ser feito hoje, estou tranquilo. Posso agora jantar em paz, descansar em paz. Então, Paulo manda a gente remir o tempo. Remir é aproveitar. Remir é sintetizar, organizar, planejar o seu tempo. Ser uma pessoa prudente no que você tem que fazer. Isso é prudência. Porquanto os dias são maus. Cada dia que vai passando, a gente percebe que os dias são mais difíceis, mais difíceis. Então a gente tem que se organizar, se planejar, ter um dia instruído pelo Espírito Santo, para que a gente minimize cada dia o cansaço da nossa vida, que é o que pega muito nos dias de hoje, é o cansaço e a fadiga, tá? Fadiga, muito trabalho, muita coisa para fazer, muitas funções. Então o que você pode fazer, faça. O que você pode delegar, delegue. E vive mais. Prudente. O que você pode fazer, faça. O que você pode delegar, delegue. Ponha pessoas para te ajudar. Seja prudente. Confie em pessoas. A gente tem que confiar em pessoas. Não tem jeito, gente. Infelizmente, essa semana, a gente ouviu a notícia do desastre aéreo que aconteceu lá no Porto de Cascavel. Agora, gente, vou falar uma coisa para vocês aqui que eu falei da minha família em casa. Eu sou muito de observar aviões, que eu gosto muito, desde que eu nasci, desde pequeno, eu me apego muito com avião, eu gosto muito de aviação. Por isso que eu fiz um curso no Senai, de mecânica de aeronáutica, e depois fui servir aeronáutica. Passei 11 meses servindo aeronáutica. Eu gostava muito daquilo, eu observo muito aviões. Eu observava esse avião todo dia voando aqui no céu de Guarulhos. É um avião branco, azul e amarelo. Eu olhava esse avião, um deles, né, e falava assim: meu Deus, mas esse avião é antigo. Esse avião é de Edson, ele voa todo dia esse avião voa. Meu Deus, será que a manutenção desse avião está em dia? Gente, diante de Deus, eu falava isso para mim. Todo dia observando esse avião. Ele passava igual eu sempre, 1h, 11h30, 1h, 1h30. Toda vez ele passava mais baixo, porque vai decolar, vai aterrissar igual a gente via, e eu olhava e observava ele. Quando eu cheguei em casa para almoçar, quando foi o acidente, foi aqui, foi sexta, né? O Mateus me deu essa notícia: pai, olha o avião que caiu. Eu falei: filho, eu observava esse avião todo dia. Eu achava estranho aquele avião voar tanto, porque ele é um avião de 2010, essa aplicação, Pedro, mas ele é turbo hélice. E ele tem capacidade para 81 passageiros. Então as pessoas tiveram que confiar no piloto. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas um dos pilotos de outro voo falou pelo rádio para a torre que tinha muito gelo naquela manhã. Muito gelo.
nas nuvens. E esse avião, o ATR-92 parece, ele tem dificuldade, ele é mais sensível a gelo. Então, uma das hipóteses é que as asas congelaram e não sustentou o voo. Mas aquelas pessoas tiveram que confiar. Infelizmente, todo mundo perdeu. Aí o Mateus falou para o pai que vem comer de viajar. Não se abala, não deixa ele se abalar mais. Não bate uma preocupação aqui. Imagine as famílias agora. Ali teve uma menina que perdeu a mãe e o pai. Criança estava voando na TV. Mas a confiança é uma coisa que anda com a gente, né? Do ser humano. Você pega um Uber, você tem que confiar no motorista do Uber. E às vezes o cara corre. O cara que corre, desesperado para fazer um monte de corrida por dia. Você vai entrar no avião, você tem que confiar no piloto do avião. Você entrega a sua causa na justiça na mão do advogado, você está confiando no advogado. Infelizmente, a gente trata com confiança. Então a gente tem que escolher as pessoas que a gente vai delegar. Procurar minimizar problemas no futuro. Isso é prudência. Você não pode deixar de delegar, mas você tem que saber para quem vai delegar. Problemas você pode ter. Infelizmente. Por quê? Porque os dias são maus. Continuando, filho. Por isso, não sejais insensatos, que é o antônimo, né, de prudente. Contrário de prudente. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aqui é que pega muito, porque a maioria das pessoas hoje fazem as coisas sem orar antes. Isso é imprudência. A gente, quando quer alguma coisa diante de Deus, ou a gente quer fazer alguma coisa aqui na terra, a gente quer construir alguma coisa, a gente tem que primeiro, gente, por favor, primeiro, ore a Deus. Primeiro, antes de você tomar qualquer atitude aqui na terra, fale com Deus primeiro, porque Paulo está dizendo que a gente tem que entender qual seja a vontade do Senhor. Deus tem uma vontade para cada um de nós, Ele tem algo para fazer. Mas eu não posso passar na frente de Deus. Não, Senhor, eu vou fazer porque eu quero e pronto. Não, eu quero muito isso. Eu tenho condições, eu vou fazer da minha força. Não, não faça isso. Primeiro, ore. Nem que você gaste um tempo com oração, seja minutos, dias, horas, semanas, meses orando. Não tome a decisão antes de orar. Porque a gente precisa, pastor, ser prudente e entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, naquela situação que eu quero agir. Aquilo que eu quero para a minha vida, eu tenho que entender qual é a vontade de Deus. Ah, mas eu estou com vontade de comprar uma casa grande, mas eu moro num apartamento. Então eu vou orar. Senhor, é a sua vontade para ter uma casa. Eu estou preparado para ter uma casa, Senhor. Eu estou preparado para trocar de carro, Senhor. Eu estou preparado, Senhor, para fazer aquele curso. Senhor, eu estou preparado para trabalhar nisso, nessa função que me ofereceram. É a sua vontade. Eu vou ganhar o dobro do que eu ganho, mas é a sua vontade. Tem que orar, gente. Senhor, é a sua vontade. Se for, fala comigo. Se não for, tira do meu coração. Não deixa eu errar, não deixa eu cair, não deixa eu me arrebentar, Senhor. Então, gente, ser prudente também, principalmente, é conhecer a vontade do Senhor para a sua vida. É entender o que Deus tem para você. Isso é muito imprescindível. É imprescindível. Mas, poxa, estou trabalhando, estou ganhando X. Mas foi me oferecido uma oportunidade para eu ganhar 2x. Só que Deus conhece o futuro. Deus sabe se você vai permanecer naquela empresa ou não. Deus sabe se você vai ser contratado lá ou não. Então, ora primeiro. Deixa Deus trazer paz no seu coração. E depois que Ele trouxer a paz, você toma a decisão. Gente, ultimamente a gente tem que agir assim. Foi te oferecido algo para alguém que te pediu uma resposta rápida, você fala assim, espera um pouquinho, eu vou pensar. Se você falar que vai orar, tem gente que não entende. Então você fala, eu vou pensar, depois te dou uma resposta. Porque, gente, tem oportunidades que aparecem na nossa vida, que parece que são grandes oportunidades, mas às vezes é uma cilada para fazer a pessoa cair. Vou te dar um caso bíblico. Neemias, quando estava reconstruindo os muros de Israel, Sanbalat, Tobias e o Gesem falaram assim, desce aqui, vem conversar com a gente, que a gente quer conversar com vocês. Neemias falou, eu posso descer, estou fazendo uma grande obra. Aquela reunião não era de Deus. Se Neemias fosse naquela reunião com Tobias, com o Gesem, com Sanbalat, eles iam matá-los.
ia ser morto naquela reunião. Então ele orou, pediu discernimento a Deus. Deus falou: não desça lá, não para de fazer a minha obra, continua fazendo a minha obra. Então tem coisa, gente, que vem na nossa vida que é cilada, é armação do diabo. Então a gente tem que conhecer, entender qual é a vontade do Senhor. Isso se chama ser prudente. Amém, gente? Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Continuando. Falta só 3 versículos e eu termino. 1 Reis 3, 9. Velho Testamento. 1 Reis, capítulo 3, está lá no Velho Testamento, depois de Samuel. Mateus já colocou aí à tarde, aí na tela. Mas é bom a gente acompanhar a nossa vida. 3, 9. Primeira Reis 3, 9. Vamos lá. Acharam aí, gente? Olha o que diz, olha o que Salomão vai falar. Olha isso. A teu servo, pois, dá um coração entendido. Ele está orando, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão lhe disse isso. Cadê, filho? Próximo. Isso aí. E esta palavra pareceu boa. O que foi bom aos olhos de Deus que Salomão fez? Oração, cara. O que Salomão fez, Pedro? Senhor, me dá entendimento para eu saber discernir entre o bem e o mal, ou seja, o que é certo e o que é errado, o que é vontade do Senhor para a minha vida e o que não é, para que eu ande prudente. Veja, põe no versículo anterior, filho, fala de prudência, põe lá para mim, isso fala, para que, ó, ele está orando, ele está falando com Deus, Salomão falando com Deus, a teu servo, está falando dele mesmo, sou teu servo, pois, por favor, me dá um coração entendido, me faz ter entendimento, me dá sabedoria, Senhor, para julgar o teu povo. Ele estava pedindo sabedoria para liderar. Diga assim: Senhor, me dá sabedoria para liderar, delegar, conduzir. É isso. A gente precisa ter sabedoria para liderar, para delegar funções para as pessoas, para comandar um departamento de trabalho, funções de algumas pessoas. Se você deseja isso na sua vida, você tem que fazer a oração de Salomão. Senhor, me dá entendimento, me dá um coração entendido, me dá sabedoria, me dá uma mente que entende as coisas, Senhor. Me dá sabedoria para julgar, para saber olhar o teu povo, para instruir o teu povo, para que prudentemente, me dá prudência, Senhor. Eu saiba discernir, entender entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu